Olá, bem-vindos a mais uma CIL Qualifica. Eu sou a Carla Venezian, sou psicóloga clínica há 24 anos, sou psicóloga do trabalho, consultora em saúde mental nas empresas. Sou especialista também em avaliação psicossocial de acordo com as NRs 33 e 35. E hoje eu vim falar de um assunto aqui, pouco divulgado, mas é muito conhecido na questão clínica, que é na diminuição de ansiedade, de síndrome do pânico, que é o Mindfulness. Quando a gente fala Mindfulness, a gente fala sobre atenção plena, técnicas de respiração para diminuir a ansiedade. Ela é um conceito que, a partir do momento que você aprende, você vai usar sempre, você vai mudar o seu estilo de vida. Então eu vou falar bastante dessa palavra para a gente já ir se familiarizando. E aos poucos eu vou colocando para vocês para entender um pouquinho melhor. Ok? Vamos lá? Mindfulness corporativo. Controle do estresse no ambiente de trabalho. O ambiente corporativo moderno é frequentemente marcado por uma cultura de alta performance, prazos apertados e metas desafiadoras. Esse ritmo acelerado pode levar a níveis prejudiciais de estresse entre os colaboradores, afetando sua saúde, produtividade e bem-estar geral. Felizmente, a prática de Mindfulness surge como uma poderosa ferramenta para enfrentar esse desafio, permitindo que os profissionais desenvolvam habilidades de gerenciamento do estresse e cultivo da atenção plena efetivos. Hoje em dia é difícil a gente falar sobre estresse, ansiedade. A gente fala, não, eu não sofro de estresse, eu não sofro de ansiedade. Principalmente esse pós-Covid que acometeu a todos. Então, a partir do momento que você conhece uma técnica, conhece uma prática, na clínica nós então damos esse instrumento para a pessoa. Fala, olha, eu passo por muitas situações difíceis, eu estou quase chegando no burnout, eu não sei o que fazer para não ter mais crise ou no trabalho ou em casa. Então, nós ensinamos. A partir do momento que nós ensinamos, você vai ter essa técnica para sempre. Nós instrumentalizamos aquela pessoa nisso. E esse é o nome que nós damos para atenção plena, que é o Mindfulness. Então, ele pode ser incluído também no ambiente de trabalho. Uma definição, uma origem, um benefício, só para a gente ir entendendo um pouquinho melhor e aprofundando um pouquinho mais nessa questão, tá? Então, ele é a capacidade de estar plenamente presente e consciente no momento atual, com uma atitude de aceitação, curiosidade e compaixão. Essa é a técnica, tá, pessoal? Essa prática envolve exercícios de atenção, focada na respiração, como eu disse, nas sensações corporais e estímulos do ambiente, buscando cultivar uma maior conexão entre mente e corpo. A sua origem, ela tem a raiz dela, tá? As raízes são na tradição budista, mas suas aplicações se estendem muito além desse contexto. Nas últimas décadas, essa abordagem tem sido cada vez mais adotada no campo da psicologia e da terapia, bem como no ambiente corporativo, como uma ferramenta eficaz para o gerenciamento de estresse. Como eu disse, ela é uma ferramenta eficaz para o gerenciamento do estresse. É mais um estímulo que a gente dá, como a gente colocou aqui, que ela vem sendo estudada na psicologia, ela já é um instrumento há um tempo estudado cientificamente. Quais os benefícios? Existe um programa de 8 semanas dentro da psicologia, mas isso é na psicologia clínica. Então, foi fragmentado para a gente pegar e trabalhar o estresse, crise de ansiedade, crises de pânico nessa abordagem. Nessa questão da respiração e focado em outros estímulos no ambiente, que eu vou explicar para vocês logo mais. Através da prática regular, porque isso é uma prática, é um treinamento. Não é uma vez que você vai fazer, que você vai conhecer e vai conseguir resolver todos os problemas. Não é uma mágica. A psicologia, ela não é uma única receita, que não existe pílula da felicidade, que você vai tomar e vai resolver todos os seus problemas. Assim como técnicas de respiração, como técnicas de bem-estar. Você vai praticar. Nós vamos estar praticando o bem-estar, a qualidade de vida. Isso é um conceito. Que nós vamos trabalhar o conceito total de bem-estar aos poucos, até você conseguir sozinho. Então, nós ensinamos, nós praticamos e deixamos aquele funcionário praticar sozinho para ele ir recebendo os benefícios, tá? Mas não é uma única vez que você vai conseguir esse total benefício, ok? Então, através da prática regular, os indivíduos desenvolvem as habilidades de se manterem presentes e focados no momento.
reduzindo a tendência de se preocupar excessivamente com o passado ou o futuro. Isso traz benefícios como maior concentração, regulação emocional, resiliência e capacidade de tomar melhores decisões. Quais os benefícios para as empresas? Produtividade, saúde mental e uma inovação. Produtividade. Funcionários com alta capacidade de atenção e foco apresentam maior produtividade, complementando tarefas com mais eficiência e qualidade. O Mindfulness ajuda a reduzir a fragmentação da atenção e a tendência de se distrair com estímulos externos e diminuindo acidentes, com certeza, né? E aí você vai estar implementando uma cultura da prevenção e promoção da saúde. Essa prática é comprovadamente, tá? Ela reduz os níveis de estresse, ansiedade e burnout entre os colaboradores. Contribui para uma força de trabalho mais saudável, engajada e resiliente, diminuindo os custos relacionados a absenteísmo e rotatividade. Isso tudo comprovado. Ao cultivar uma mente mais criativa, calma e aberta, o Mindfulness estimula a geração de novas ideias e soluções inovadoras. Funcionários com mais atenção plena tendem a ser mais flexíveis, receptivos a mudanças e capazes de pensar fora da caixa, como nós costumamos a falar. Capazes de trabalhar a gestão de conflito dentro da empresa com muito mais facilidade, sem precisar de treinamentos cansativos. A gente fala muito sobre gestão de conflitos, né? Como trabalhar a gestão de conflitos, vamos fazer rodas de conversa, vamos deixar o pessoal mais resiliente, aí a gente começa a colocar palestras, começa a colocar programas de tudo quanto é jeito, vamos fazer treinamento e dar mais aulas e aulas e aulas. Mas na verdade o que a gente tem que fazer é reduzir esse estresse, dar mais espaço para a mente ficar mais criativa, dar mais ideias, né? Como que a gente faz isso? A gente tem que treinar para o bem-estar, ter técnicas, com certeza que aquele funcionário já tem, com certeza ele já aprendeu muito, né? Mas por que as coisas continuam acontecendo? Por que continua acontecendo acidente? Por que continua acontecendo afastamento? Por que as pessoas ainda não estão felizes, estão infelizes naquela área? Continuam reclamando, as mesmas reclamações, os mesmos problemas? Isso tem que ser visto. Porque a gente dá treinamento, mas as coisas não continuam, porque de repente não é esse o caminho, né? A gente tem que deixar esse espaço na mente das pessoas, né? Então, a gestão de conflitos, aqueles treinamentos, de repente, não estão sendo efetivos, né? Uma boa gestão, de repente, a gente tem que fazer um diagnóstico de saúde mental. Saúde mental engloba a ansiedade demais, as crises de pânico, o burnout, por que as pessoas estão insatisfeitas, né? O psicólogo do trabalho, ele tem todo esse material para instrumentalizar e entregar essas ferramentas para um bom líder, para ele ter essa visão, né? E de repente essa é uma das técnicas que com certeza vai fazer a diferença, né? Eu coloquei aqui algumas técnicas, né, só para a gente ter uma ideia de como ser feito e como é feito isso, porque muitas vezes na clínica a gente faz, só que isso a pessoa aprende. Na clínica ela pode fazer na casa dela e pode fazer no trabalho, é independente. Uma vez que ela aprende, como eu disse, a pessoa vai treinar, ela não vai treinar só no trabalho, ela vai treinar em todas as áreas da vida dela. Atenção plena nos pensamentos, na respiração, no corpo, na mente, em todas as áreas. Se a gente pensar que a ansiedade é a soma do meu pensamento, né, do meu sentimento e no meu comportamento, o que eu penso influencia no meu sentimento, influencia no meu comportamento. Então, se eu vou trabalhar o meu pensamento no Mindfulness, eu vou trabalhar naquilo que eu estou sentindo, vou trabalhar naquilo no meu comportamento. Vai influenciar. Então, se eu estou trabalhando lá na minha mente, é óbvio que eu vou me sentir mais calma e meu comportamento vai refletir. Uma gestão de conflitos, por exemplo. Eu vou aprender a me comunicar, a comunicação não violenta pode partir daí. Eu vou aprender a me comunicar melhor. Então, por que eu vou dar uma palestra e ficar falando sobre comunicação não violenta se eu posso aprender dessa maneira, por exemplo? Né? Então, meditação da respiração, do corpo com atenção e a caminhada Mindfulness. De repente, no programa de qualidade de vida, o gestor pode falar assim, não, como a gente tem já esse programa de redução de estresse, vamos fazer uma manhã de caminhada, nesses programas que a gente tem na Cipátio, enfim, num mês específico, vamos fazer uma caminhada com atenção plena? É possível. Durante a caminhada, nós vamos ficar em silêncio, vamos fazer um foco direcionado para sensorial, para os movimentos,
Você está fazendo aquele funcionário se movimentar. Quando a gente fala de ergonomia, quando a gente fala de outros tipos de trabalho corporal, de ginástica laboral, tudo isso tem a ver com o corpo, com prestar atenção. Aquele funcionário que faz avaliação psicossocial para trabalho em altura, ele não tem que estar atento em todos os movimentos que ele está fazendo, mais de um tipo de atenção, atenção concentrada, atenção dividida, né? Tem que estar atento nos riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais que a gente avalia? Né? Não é só ali o EPI, tem muita coisa envolvida. E essa muita coisa envolvida também está o nosso ritmo físico, mental, emocional. Tudo isso está envolvido na tarefa que a gente faz. A gente sai de casa para ir trabalhar, já está carregando uma bagagem, não tem como a gente deixar em casa. E o contrário também é verdadeiro. Né? A gente também sai do trabalho. Como é que a gente sai do trabalho para casa? O que a gente está levando com a gente? Então, esse físico também é importante, essa carga emocional a gente também tem que trabalhar. A atenção plena, que é o Mindfulness, tá? Que é a tradução do Mindfulness, ele trabalha isso. Pode parecer pouco, a gente fala aqui assim, mas só prestar atenção na respiração, só prestar atenção no corpo, na respiração, mas faz uma diferença enorme se você praticar todo dia. Naqueles 5 minutinhos, naqueles 10 minutinhos que você tem, faz uma diferença enorme no final da semana. Eu tenho aqui uns exemplos, né? Essa implementação do Mindfulness na rotina de trabalho, é que eu peguei um exemplo de uma empresa que eu fiz, e que pode não ser exatamente dessa maneira, né? Porque de repente não tem pausas, não tem um espaço, mas nessa daqui deu certo de encaixar dessa maneira, tá? Então, pausas, por exemplo, pausas, Mindfulness é a atenção plena, tá? Incentivar breves intervalos durante a jornada para a prática de exercícios de respiração. Atenção plena ou meditação guiada. Isso ajuda a recarregar as energias e retomar as atividades com maior foco. Esses espaços de relaxamento, criar ambientes propícios ao relaxamento, como salas de descompressão, jardins internos. Esses espaços oferecem ao funcionário um local tranquilo para se reconectar consigo mesmo durante o expediente. É um exemplo, tá? Exemplos, tá? Workshops e treinamento. Oferecer workshops e programas de treinamento para que os colaboradores possam aprender e praticar as técnicas de forma orientada. Isso ajuda a criar uma cultura corporativa mais consciente e resiliente. Eu fiz esses treinamentos online, tá? E também deu um resultado bem bacana. Liderança como exemplo, os líderes engajados na prática do Mindfulness podem servir de modelo para a equipe, estimulando uma adoção mais ampla e genuína dessa abordagem na empresa. Sempre aos poucos, sempre trabalhando dia a dia, porque a rotina é assim, não adianta a gente fazer uma vez só e parar, ou tudo de uma vez, mostrar todo o material de uma vez, é aos poucos. Essa empresa, por exemplo, é uma vez na semana que a gente implementa, que a gente fala, porém, entregamos todo o material todos os dias, para a pessoa ir fazendo na sua casa, e fazendo aos poucos, todo dia, mas aí a minha interação acaba sendo assim, online, para reforçar o caminho, né? Como eu falei da liderança. Então, qual é o papel, né? Um modelo de comportamento para criar uma cultura de apoio e alinhar as práticas e políticas. Líderes que praticam Mindfulness e demonstram seus benefícios na própria atuação inspiram sua equipe a também adotar essa abordagem. Cria uma cultura de apoio. Lideranças que valorizam e incentivam a prática de Mindfulness criam um ambiente corporativo mais receptivo e encorajador para essa adoção. E alinhar práticas e políticas. Ao incorporar iniciativas de Mindfulness e políticas de RH, como programas de bem-estar, como eu disse antes, e flexibilidade de horários, a liderança sinaliza seu compromisso com o tema. Então, todos falando a mesma língua. Né? Então, quando for ter reunião, né, vocês podem trabalhar essa questão, conversar sobre o assunto, não vai deixar cair em esquecimento. E como eu disse, como é uma prática que se aprende, e não se esquece mais, e você vai poder usar fora do ambiente de trabalho, não é só lá, isso é para o dia a dia, isso é para a vida, inclusive ensinar outras pessoas próximas, seus amigos, familiares, você não vai deixar isso de lado, né? É uma prática para a vida, né? Então que você vai gostar e até passar para frente, né? Então isso vai ser falado, é uma coisa que você vai querer implementar. Não tem como você, em outras áreas do trabalho, vai ser comentado também, né? Um exemplo também que aconteceu, que perguntaram para mim, que era desafios de superação. Falaram para mim sobre falta de tempo, de pessoas que não acreditavam, resistência à mudança e a mensuração de resultados.
A falta de tempo, falaram sobre equipes sobrecarregadas, que não podiam colocar isso daí. Bom, cabe à liderança novamente criar espaços e oportunidades. Alguns colaboradores podem não acreditar. Comunicação efetiva e exemplos práticos podem ajudar a superar essa barreira, como eu disse. A questão de saúde mental, ela é dita aos poucos, ela é mostrada como exemplos. Não é só falada, não é só teoria, tem que mostrar na prática. A pessoa tem que sentir, a partir do momento que ela pratica e sente os benefícios, aí é diferente, ninguém precisa acreditar. Mas se você pratica, se você entendeu, se você fez e falou, nossa, isso aqui para mim fez sentido dessa maneira. Não, dessa maneira não fez, por isso existem várias práticas, né? Então começou, a pessoa sentiu, é diferente, não é? Resistência à mudança, isso existe bastante, mas uma abordagem gradual, como eu disse, né? E o engajamento dos líderes são fundamentais para facilitar essa transição. E mostrar os resultados, né? Demonstrar os benefícios tangíveis do Mindfulness para uma empresa pode ser um desafio, mas a produtividade, retenção de talentos e bem-estar geral dos colaboradores podem ajudar a evidenciar o seu valor. E isso, com o tempo, você vai vendo e vai percebendo a cultura e o clima organizacional. Ao promover uma cultura corporativa alinhada aos princípios do Mindfulness, as empresas investem no bem-estar de seus colaboradores, gerando benefícios ao longo prazo, tanto para o indivíduo quanto para a organização. Funcionários mais concentrados, resilientes e satisfeitos tendem a ser mais produtivos, criativos e engajados, contribuindo para o sucesso e sustentabilidade do negócio. Implementar iniciativas de Mindfulness é, portanto, um investimento valioso no capital humano, transformando o ambiente de negócio em um espaço mais saudável, harmonioso e produtivo ao crescimento de todos. Com a ajuda de um profissional capacitado em saúde mental nas empresas, você terá um time unificado e fortalecido para os desafios do dia a dia e o retorno será visível. Muito obrigado a mais um ACIL Qualifica e nos vemos no próximo. Os meus contatos estão nos créditos do vídeo. Muito obrigada.